Olá pessoal, bem-vindos ao canal Leozinho, meu sobrinho, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu estou aqui para contar, como foi a minha experiência como professor. Vocês estão vendo aí atrás de vocês os banners, adesivo Turma da Mônica, tá ali o projetor que eu comprei, tem também esse pincel que eu comprei também, os 60 almochaveiros igual esse aqui, ó, que eu comprei também, para distribuir para os alunos, as tintas também que eu comprei. E como é que foi a minha experiência, Mas antes que eu fale sobre a minha experiência como professor, eu quero que vocês prestem atenção em algumas dessas reportagens. Olha só. Um estudo feito pela OCDE comprova a desvalorização da carreira de professor no Brasil. O salário médio de um professor de ensino fundamental é praticamente metade dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Rita tem 20 anos de experiência, fez mestrado e até um curso com certificado nos Estados Unidos, mas não recebeu a valorização que merecia. Cansada de trabalhar em 2 empregos, a professora de História e de Educação para Jovens e Adultos está desistindo da carreira. O professor não tem reconhecimento, nós somos sempre os responsáveis pelas falhas da educação, porque eu me esforcei o máximo para fazer atualizações e programas até fora do Brasil, isso não me valeu nada. É impossível ter só um cargo para sobreviver. O motivo da frustração fica evidente neste estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pesquisa revelou que um professor de ensino fundamental ganha, em média, R$130 mil por ano no Brasil, um pouco menos da metade dos países da OCDE, onde o salário médio é equivalente a R$243 mil. Na comparação com outros países, o Brasil fica abaixo do Chile, México, Estados Unidos e Alemanha. Além da remuneração mais baixa, o professor brasileiro ainda tem carga horária maior, de 800 horas por ano, comparadas com as 706, em média, da OCDE. Não é difícil entender por que a realidade é tão desestimulante a ponto de professores capacitados, como a Rita, optarem por abandonar a carreira. O estudo mergulhou na origem do problema e encontrou outro número assustador, que mostra o Brasil na contramão dos países da OCDE. Entre 2015 e 2021, o gasto com educação no Brasil caiu em média 2,5%, de acordo com o estudo, na contramão da alta registrada pelos países da OCDE. Por aqui, a transformação colocou o mestre num patamar inferiorizado. Perdeu-se o encanto? Não. Perdeu-se o respeito. Outro pequeno detalhe sobre a grandeza do professor no contexto de um país onde a educação ocupa lugar de destaque. É o Japão. O professor é o único que não se curva ao imperador. E, por vezes, é o imperador que se curva ao professor. Maravilha. Na China, professor é tratado como Sua Excelência. Estamos entre os países que menos valorizam a educação, apesar dos discursos, e que menos respeitam o professor, apesar dos discursos. Infeliz do país em que os governantes não dão a devida reverência ao professor. No dia em que o Brasil colocar o professor como prioridade, com governantes estabelecendo sua real valorização, olha, com certeza estaremos nos nivelando a grandes nações sustentadas por um futuro promissor. Uma média de 95 licenças médicas por dia para professores com transtornos ligados à saúde mental foi registrada entre janeiro e setembro deste ano. O dado faz parte de um levantamento do Centro do Professorado Paulista, que usou informações oficiais obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação. Segundo a Diretoria de Perícias Médicas do Estado, foram emitidas mais de 25 mil licenças por transtornos mentais e comportamentais no período envolvendo professores. Esses afastamentos somaram mais de 900 mil dias, com média de 35 dias por licença. O levantamento não inclui professores temporários. Em todo o ano de 2024, foram autorizadas mais de 42 mil licenças por motivos ligados à saúde mental. A região com maior número de afastamentos é a Grande São Paulo. Em seguida, aparece a região de Campinas. Sabe o que vai acontecer aqui no Brasil? A gente pode enfrentar a falta de professores na educação básica até o ano de 2040. O principal motivo para isso é o desinteresse dos jovens por essa carreira. Os passos do Thales mudaram totalmente de um ano para cá. Depois de uma década dedicada ao ensino, o professor de matemática decidiu trocar o giz e a sala de aula pela própria empresa. Não foi fácil abandonar a vocação,
Mas na hora de escolher, expectativa e realidade contaram bastante. O professor estuda 4 anos, faz uma faculdade, e para ele ter um salário razoável, ele precisa muitas vezes dar aula de manhã, à tarde, à noite, ou, além de dar aula, ter um outro emprego em paralelo para poder sobreviver. Os baixos salários e a falta de estrutura nas escolas têm levado cada vez mais professores a deixarem a carreira para trás. O Brasil pode sofrer um apagão de professores. 1/3 dos alunos desiste no meio do curso. Com salários baixos e uma carreira pouco valorizada, atrair e formar novos profissionais é um grande desafio. Estamos na educação infantil. É o começo de tudo. Professor, já parou para pensar a importância que essa palavra tem? Sempre quis ser professora, desde criança. Minha brincadeira preferida era dar aula. É difícil a gente imaginar uma escola sem eles, né? Sem os professores. E à medida que as crianças crescem e os especialistas são necessários, professores de matemática, de português, de áreas específicas, há estudos inteiros ao redor do mundo dizendo que pode haver uma escassez de mão de obra. Ganhou até o nome, apagão de professores. Em 2020, 1 em cada 3 alunos que entraram nos cursos de licenciatura não se formou. A queda no número de formandos foi maior nos cursos como Biologia, Química, Ciências Sociais, Letras, História. Um estudo do Semesp apontou que em 2040 poderão faltar 235 mil professores na educação básica no Brasil. Entre as queixas, sobrecarga de trabalho, baixos salários, falta de reconhecimento. Muitas vezes o professor precisa ter 2 empregos. Às vezes a jornada não é longa, mas ele assume trabalhos em várias escolas para poder compor o salário. A profissão docente ela precisa ser sempre muito valorizada. É lá nas escolas que a gente está formando o futuro do nosso país. Inês foi professora por 30 anos. Hoje eu gerencio professoras para que elas se sintam acolhidas nas dificuldades, nas frustrações. Então é porque eu amo a pedagogia. Pois é, pessoal. Minha opinião diante de tudo isso, todas essas reportagens, outras que eu não consegui colocar para o vídeo não ficar tão imenso, né? É que eu não tinha ideia do quão professor no Brasil é desvalorizado. Eu não tinha noção disso, sabe? E não é só desvalorizado, é tremendamente desvalorizado. É extremamente desvalorizado o professor no Brasil. Tem lugares que são piores que outros, né? Nas suas desvalorizações. Mas como um todo, no Brasil, o professor é extremamente desvalorizado. E, infelizmente, eu fui trabalhar em um município em que eu fui extremamente desvalorizado. Extremamente desvalorizado e extremamente desrespeitado. Então, como é que se iniciou? O que aconteceu comigo? Em 2023, eu passei num concurso público, né? Num certo município. E aí, eu fiquei muito feliz. Eu já estava 6 anos trabalhando como técnico em enfermagem em um outro município, né? 6 anos. E eu queria uma coisa nova, eu queria desafios novos. E eu pensei, poxa, eu tenho tanto potencial, eu tenho tanto para entregar para as crianças, eu amo lidar com crianças, eu amo crianças, de vê-las bem, sorrindo, alegres, felizes. Poxa, vou trabalhar com crianças, quero isso para minha vida. E ali, quando eu passei e eu fui tomar posse, lá em dezembro de 2023, quando eu fui na Secretaria de Educação desse município, eu fui muito feliz. Meu Deus, eu fui radiante. Porque eu pensei, rapaz, esse professor é super valorizado, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão incrível, está formando pessoas. E é de fato, só que eu estava tremendamente enganado em relação à valorização. Porque eu pensei na minha cabeça, né? Nunca tinha entrado nesse campo, nunca tinha trabalhado nessa área, em que os professores eram muito bem vistos, muito valorizados, era uma coisa assim incrível. Falei, rapaz, que coisa maravilhosa, é disso que eu estou precisando. Sair dessa enfermagem que não tem valor, é muito desvalorizado técnico de enfermagem, eu vou ser professor, que eu vou ser muito mais valorizado, muito mais reconhecido. Será? Pobre iludido. Pois bem, cheguei na Secretaria de Educação, falei com as professoras que estavam lá, enfim, as coordenadoras, tudo, e falei, ó, eu não tenho experiência, nunca trabalhei, mas eu tenho muito amor pelas crianças e pela profissão. Estou aqui para aprender e eu abro meu coração para vocês. Quero sim poder dar o meu melhor, quero fazer as coisas com excelência. E ali, todas elas foram unânimes. Não, nós vamos te ajudar, você estará sendo apoiado, está tudo bem, pode ficar tranquilo que você vai ter suporte, você vai conseguir. Conhecimento você já tem, agora só basta a prática, prof. E a gente sabe que você tem conhecimento. Pode ficar tranquilo que você vai receber apoio, o amparo, o suporte que você precisa. Enfim, eu joguei as cartas na manga, eu joguei as cartas na mesa para elas. Eu falei para elas que eu não tinha experiência, eu era um professor novato, nunca tinha trabalhado numa sala de aula. Falei tudo, fui bem sincero, fui bem honesto, sabe? E falei das minhas intenções, que eram as melhores,
que os meus esforços, o meu conhecimento, eu gostaria muito de aplicar com as crianças e que eu estava determinado a aprender, a ser orientado. Enfim, eu abri meu coração, gente. Foi algo muito bom, sabe? O que eu fiz lá. E ali, eu estava para escolher a turma, né? E ali, eu fiquei com o terceiro ano B e o terceiro ano D, né? Séries iniciais. E ali, quando eu fui escolher o D, eu peguei e falei, o D é melhor, vou pegar. Aí a outra prof falou assim, D de Deus. Aí eu falei, meu Deus, olha o que eu tinha pensado. Ai, mistério de manto. Meu amigo, e lá fui eu, felizaço da vida. Eu também investi aproximadamente uns R$1.000 em materiais. Esse banner, aquele outro ali, projetor, adesivo. Fiz um monte de coisa para poder agradar as crianças, para poder as aulas ficarem mais dinâmicas, ser um professor de excelência, sabe? Eu investi muito dinheiro em tudo isso, sabe? Até pincel eu comprei, como vocês viram aqui, né? As tintas, tudo, porque tava uma precariedade na escola onde eu estava, os pincéis lá, sabe? Quando eu iniciei. Então, gastei aproximadamente uns R$1.200 com tudo isso que eu comprei, sabe? Para poder lecionar e ser um professor de excelência para as crianças. E eu fui ver uma outra realidade. Meu amigo, contando essa história assim, hoje eu me sinto como o Capitão América naquele filme, sabe? Quando ele vai desmascarar a Hydra, que a Hydra estava infiltrada dentro da SHIELD. A SHIELD não é o que pensamos que fosse. Mas enfim, eu pude perceber que não era nada daquilo que eu imaginei, que eu pensei. E eu quebrei a cara. Eu olhei e falei, cara, ser professor é isso. Eu fiquei 4 meses dentro de casa sem sair com a minha família, fazendo plano de aula, corrigindo prova. E como eu era professor de séries iniciais, eram 6 disciplinas. Língua portuguesa, matemática, ciências, história, geografia e ensino religioso. E eu trabalhava 40 horas nessa escola, sabe? Tinha as horas de atividade? Tinha, mas é muito trabalho, é muita coisa, é corrigir caderno, é orientar aluno, é fazer prova oral para aluno que ainda não está alfabetizado. Meu amigo, pense na trabalheira tremenda. Falei, meu Deus, eu não acredito que é isso não. Falei, Jesus amado, onde é que eu fui amarrar o meu cachorro? Que é isso? E aí, meu amigo, depois o que aconteceu? Eu fiquei sabendo que, assim, na minha sala tinha uma segunda prof que cuidava de um garoto especial, né? E ali, eu fiquei sabendo pelas crianças que ela falava mal de mim para outros professores. Então, em um determinado dia, eu fui comentar com as crianças, sabe? Algo a respeito das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos e tal. E foi uma conversa rápida, assim, né? E ali ela se enfureceu. E ela falou, você não tem que ficar falando isso para as crianças, não? Como é que pode ficar falando essas coisas de tragédia? Eu falei, mas eu não vou me aprofundar no assunto. Foi só para elas terem conhecimento, porque várias crianças nem sabiam da existência daquele atentado terrorista em 11 de setembro, sabe? Só que eu já vinha notando que ela vinha me prejudicando, ela vinha, sabe, me atrapalhando, intervindo na minha aula, sabe? Ela vinha deixando o aluno dela, especial, gritar na sala, correr, e quando eu pedia para ela conter ele, ela simplesmente olhava para a mão e ficava, ele tem que se expressar. Então ela já estava assim, tentando me prejudicar e contra a minha pessoa em outras oportunidades, em outras aulas, sabe? Ela já não estava mais gostando de mim. E agora eu vou fazer a cara que ela fazia dentro da sala de aula quando ela estava comigo para mim. A cara que ela fazia, olha só o jeito que era. Meu amigo, parecia que a mulher estava possessa, sabe? Com um olhar de ódio contra a minha pessoa. E ali eu me desentendi com ela na frente das crianças. E, infelizmente a gente discutiu na frente das crianças. Ela saiu da sala chorando porque disse que eu tinha gritado com ela. Eu nem tinha gritado com ela, sabe? Eu falei num tom um pouco mais alto com a minha voz com ela, né? E não gritei coisa, não fui desrespeitoso com ela. Ela que me tratou com desrespeito, né? E ali ela saiu chorando da sala e foi lá e pintou o set com a coordenadora, com a diretora. Ela pintou que eu era o demônio e ela era a santa, a vítima da história. Resumindo assim, sabe, gente, para não ficar tão longo esse vídeo. Só sei que depois desse episódio, aconteceram muitas outras coisas ruins comigo nessa escola, por parte dessa coordenadora e por parte dessa diretora, sabe? E assim, elas começaram a me perseguir, elas começaram a colocar defeito em todas as minhas aulas, nada estava bom, né? E eu lembro também, teve uma vez que essa coordenadora, ela fez eu reformular uma prova de matemática 4 vezes. 4 vezes eu tive que reformular essa prova de matemática. Nada estava bom, sabe? Foi terrível o que eu passei. E eu não tive problema com as crianças. Amei trabalhar com as crianças e as crianças me amaram, gostaram muito de mim. Sempre tratei as crianças com carinho, com respeito, com dignidade e decência, sabe? Não tive problema com as crianças. E nem com os pais eu tive problema,
Graças a Deus, sabe? Mas infelizmente a parte de coordenação e direção me prejudicaram deliberadamente. Enfim, já nada prestava, nada estava bom. Eu podia fazer milhões de planos de aula perfeitamente bons, podia tentar fazer o meu melhor, nada estava bom. Elas só queriam me prejudicar. Fui tremendamente prejudicado nessa escola. E ali eu já estava muito triste, quase entrando em depressão, sabe? Foi onde eu pedi para sair dessa escola. Fui para uma outra escola, pedi remoção. Só que como eu estava muito triste, depressivo, por causa de tanta perseguição e injustiça que eu passei nessa escola anterior, eu já não conseguia lecionar. Chegava dias de eu chorar na sala de aula depois que os alunos se ausentavam. Chegava dias de eu me segurar na sala de aula para não chorar diante dos alunos, de tanta tristeza que eu estava sentindo. E eu não consegui, sabe, gente, mais lecionar. E aí eu fui para uma psiquiatra, pedi atestado para psiquiatra, né? Fiquei afastado. E aí o que acontece também? Tinha uma professora que eu vinha com ela no ônibus, né? E eu vinha contando as minhas dificuldades, os meus desgostos, as minhas insatisfações em relação a esse município e como eles estavam tratando os professores, né? Que eu me sentia muito desvalorizado, E eu vou dar uma dica pra você, gente. Pelo amor de Jesus, não fale da tua vida pra uma pessoa que você acabou de conhecer. Não exponha a tua vida, teus assuntos íntimos, tuas tristezas, vitórias, nada do que você tá passando pra uma pessoa que você acabou de conhecer. Não faça isso, que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Não seja bocudo e abre a boca igual eu. Eu achando que essa criatura que ia comigo no ônibus, né, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa boa, ela era uma professora também, que trabalhava lá comigo nessa escola. Essa mulher fez um inferno na minha vida. Ela levava tudo que eu contava pra ela, as minhas insatisfações, sabe, toda a minha luta e tal, eu achando que ela ia me ajudar, e ela fez fofoca pra essa coordenadora e essa diretora. Fez a bagaceira na minha vida essa mulher, sabe? Uma falsa, me prejudicou muito mesmo. E ali, ela aumentava as conversas, mentia, falando outras coisas, e aí a diretora e a coordenadora ficaram com mais raiva de mim, com ódio excessivo da minha pessoa. Só sei dizer, meu amigo e minha amiga, que juntou essa escola com a outra coordenadora de uma outra escola também, que não foi com a minha cara, sabe? Não, sinceramente, cara, parece que eu dou sorte ou há muito azar de trabalhar com gente que muitas vezes é mau caráter, falso e sem vergonha. Pelo amor de Deus, meu. Juntou essas duas escolas, o diretor também, junto com essa coordenadora, e a outra coordenadora e a outra diretora da outra escola juntaram, formaram uma casinha contra a minha pessoa, fizeram um complô contra mim e abriram um PAD. Você sabe o que é PAD, né? O Processo Administrativo Disciplinar. Eles abriram um PAD, e o PAD é aquele chamado PAD inimigo, PAD da vingança. Já ouviu falar? Explicando o conceito de PAD do inimigo. Você já ouviu falar nessa expressão? Eu preciso começar dizendo que o processo administrativo disciplinar é regido especialmente por dois princípios, o princípio do indúbio pro réu e o princípio da verdade real. E o que isso significa? Significa que a comissão processante tem o compromisso de buscar a verdade dos fatos ao longo de todo o PAD. E, em caso de dúvida, o servidor público deverá ser absolvido. O problema é que existem casos em que fica claro desde o início que a comissão processante já tem um objetivo traçado antes mesmo da instauração do PAD. E esse objetivo é a demissão do servidor público. E isso é exatamente o que nós chamamos de PAD às avessas ou PAD do inimigo, que é aquele PAD que já nasce para punir. Já nasce para demitir o servidor. E eu quero fazer algumas colocações aqui a respeito desse meu PAD. Em abril ali, mais ou menos, maio, por ali, essa coordenadora das séries iniciais me ameaçou com um PAD. Ela disse, eu não quero ver você passando por um PAD, prof, porque, sinceramente, ela tinha me ameaçado com PAD. E aí, o que eles fizeram? Em junho, quando eu pedi a remoção ali e tal, que tava elas tudo contra mim, né, naquela primeira escola que eu trabalhei, eles não abriram um PAD naquele momento. Eles foram abrir o PAD depois que eu voltei do psiquiatra. Eles foram tão covardes, tão corruptos, sabe? Tão desumanos, que eles só esperaram acabar o meu atestado da psiquiatra para eles me fazer o PAD. E detalhe, a psiquiatra tinha me atestado para o ano letivo inteiro. Eles fizeram eu ir para uma perícia com a médica da prefeitura. Essa médica foi contra o atestado dessa psiquiatra que me atestou e fez eu voltar para trabalhar no serviço. Quando eu voltei no dia 18 de outubro, eles pegaram no dia 22 de outubro ali, eles me deram o PAD. Foi tipo assim, só estamos esperando você voltar. Quando você voltar do atestado, quando a médica perita da prefeitura te der o atestado, a gente taca o PAD em você, seu idiota.
sabe? E foi exatamente isso. Uma tremenda de uma covardia, de uma corrupção e uma deslealdade com a minha pessoa. Então foi tudo de caso pensado. Fizeram pá de inimigo contra a minha pessoa de caso pensado. Foi tudo de caso pensado. Nada foi assim, não, será que realmente é verdade? Não. Foram corruptos, injustos, parciais e arbitrários. Fizeram tudo de caso pensado. Só esperaram a validação da tal médica perita, a suposta perita médica, sabe? Ela validou a minha sentença juntamente com eles. Foi uma coisa muito bem montada, uma coisa muito bem esquematizada. O sistema é corrupto, o sistema é horrível. Então, gente, infelizmente a educação no país, no Brasil, e professor aqui, são extremamente desvalorizados. São pessoas tão importantes, são pessoas tão fundamentais nas nossas vidas. Porque hoje, se existe médico, é porque já teve um professor para esse médico. Se existe um prefeito, se existe um cozinheiro, se existe um gari, se existe um advogado, um promotor, um juiz, um policial, se existe um enfermeiro, se existe... Toda a profissão passa primeiramente por um professor. Então é importantíssimo que nós valorizemos nossos professores. É o que eu tenho instruído e inculcado na cabecinha do meu filho. Ó, trate os professores com respeito, com carinho, com dedicação. Fale com eles, não grite, não desrespeite o professor. Porque, assim, para mim foi uma experiência terrível. Eu não digo pelo lado dos pais e nem das crianças, porque eles foram maravilhosos comigo. No todo, no geral, sim, sabe? Eu digo por parte da coordenação e direção, que infelizmente me prejudicaram e fizeram coisas terríveis contra a minha pessoa, sabe? Coisas muito ruins, deliberadamente. Mas, vida que segue. Hoje, se eu tiver que trabalhar na área da educação, eu quero a educação infantil mesmo, sabe? Porque é muito bom trabalhar na educação infantil. Tem as suas responsabilidades? Tem. Mas não é aquela cobrança igual nas séries iniciais, né? Bom, gente, essa é a história. Não sei se você se identificou com essa história, se você passou por isso ou está passando, mas eu te desejo muita força, muita luz, muita graça, muita paz. E faça o seguinte, não espere as coisas piorarem para você sair desse lugar e ir para um outro lugar. Se tá ruim, se você tá num ambiente tóxico, trabalhando, se tá te fazendo muito mal, não vale a pena. Aquilo que custa a tua paz é caro demais para você permanecer. Então não fique nesse lugar. Procure um outro lugar para trabalhar, procure uma outra instituição, mas não fique aí. Se rouba e destrói a tua paz, é caro demais para você permanecer. Esse é o vídeo, um abraço para vocês, tudo de bom e outros e melhores vídeos virão. Até, pessoal!